Você já se perguntou qual o melhor caminho para escolher a melhor high school para um intercâmbio nos Estados Unidos ou no Canadá? Nesse vídeo de hoje, eu vou tratar do que eu acredito ser os 4 tipos de high schools nos Estados Unidos e no Canadá e como você pode fazer a melhor escolha para o intercâmbio do seu filho ou o seu intercâmbio, se você é o estudante ou o atleta que está assistindo esse vídeo. Antes da gente começar esse vídeo e eu te falar aqui os 4 tipos de high school, eu vou te pedir para que você possa dar o like nesse vídeo aqui e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. O seu like e a sua inscrição aqui no canal nos ajuda aí a compartilhar, propagar esse vídeo aqui no YouTube. Então eu agradeço bastante. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Vasconcelos, eu estou aqui nos Estados Unidos há quase uma década. Eu joguei futebol universitário, fui treinador universitário e já ajudei aí centenas de estudantes a conseguirem bolsas em high school e universidades nos Estados Unidos em diferentes esportes, né, como futebol, vôlei, basquete. E uma coisa, né, que eu tenho visto crescer bastante no Brasil é a ideia de você vir fazer uma high school aqui nos Estados Unidos, que de fato é uma baita de uma ideia, principalmente se você pensa entrar numa universidade, porque aí você já está sendo exposto, né, aos treinadores, você já está sendo exposto ao sistema educacional americano, que é focado em te ajudar a entrar numa universidade nos Estados Unidos ou no Canadá também. Enquanto que no Brasil, né, a nossa high school, o nosso ensino médio é 100% focado no Enem, em uma prova, em um dia, né, do ano, que se você perder, só no próximo ano. Mas existem diferentes tipos de high school aqui nos Estados Unidos. E eu quero falar para vocês quais são elas e os perigos que elas trazem e como você deve fazer a sua escolha para que você não tenha prejuízos, né? Para que realmente essa sua experiência seja uma experiência aí que vai ajudar a você ou o seu filho ou sua filha a realmente ter uma perspectiva de vida no melhor no futuro. Na minha opinião, pessoal, existem 4 tipos de high schools e vou falar de cada uma delas. A primeira é as high schools públicas, né? Tanto nos Estados Unidos, tanto no Canadá. Eu vou focar um pouco mais nos Estados Unidos, porque é onde a maioria, né, dos estudantes que a gente trabalha, embora a gente trabalhe com o Canadá também. E esse primeiro tipo de high school são as escolas públicas aqui nos Estados Unidos, né? Que você vem com um visto diferente das outras 3 que eu vou mencionar aqui, que é o visto J1. O visto J1 é um visto que permite que você estude numa high school pública dos Estados Unidos. O ponto negativo, eu acho que tem mais pontos negativos do que pontos positivos, porque que por lei você somente pode estudar um ano numa high school pública nos Estados Unidos e depois, por obrigação, você tem que retornar ao seu país de origem, né? Aí por pelo menos 2 anos. E na high school pública você fica numa casa de família que geralmente também você não sabe para onde você vai. Algumas vezes você consegue escolher ali o condado que você vai, ou o estado até, mas na maioria das vezes você não sabe se a escola, por exemplo, tem um esporte o ano inteiro, né? Principalmente quando a gente trabalha com estudantes atletas, né? Você quer ir para uma escola onde você possa praticar o teu esporte year-round, né? E muitas escolas aqui nos Estados Unidos, o futebol, ou o basquete, ou o vôlei, só acontece durante um semestre, né, do ano letivo. Então você fica aí outro semestre sem jogar. Então você não consegue escolher para qual tipo de escola você vai, você não sabe a família com quem você vai ficar. Muitas das vezes, né, existem limites de estudantes internacionais por escola pública, né, ou por condado aqui nos Estados Unidos. Então é um intercâmbio bem incerto e que não te dá uma projeção de futuro se você quiser ficar mais de um ano ou você quiser entrar numa universidade. Então, particularmente, né, nós da GV Esportes, para que você não conhece, né, eu, Gustavo, sou fundador da GV Esportes, empresa especializada em intercâmbio esportivo na América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá. Nós não trabalhamos com esse visto J1, porque é um visto que não permite a projeção, é um visto muito incerto. Na maioria das vezes, o estudante não tem uma experiência esportiva, né, das melhores, porque você, na high school pública, você está indo para uma escola que não tem o esporte year-round. Então esse é o primeiro tipo de high school, eu diria, high school pública com visto J1. E os outros 3 tipos de high schools nos Estados Unidos são com visto F1, né, que é o visto de estudante. Se você quer vir para os Estados Unidos estudar numa escola privada ou numa universidade, a universidade pode ser pública ou privada, mas na high school, né, as escolas que emitem o visto F1 são escolas high school privadas. E que é o mesmo visto, né, que você, como eu te falei, que você estuda na high school, universidade, fazer graduação, pós-graduação, ou até mesmo, né, curso de idioma de inglês aqui nos Estados Unidos, se você for ficar mais de 90 dias.
E o que a gente gosta, né, do visto F1 para trabalhar especificamente com high school, que é o tópico desse vídeo, é que você sabe qual escola você vai. Você sabe qual estado, qual cidade, se você vai ficar na escola, onde é a escola, como funciona, você consegue ter um contato direto ali com o treinador, com os diretores, com o dono da escola, especialmente se você estiver, né, trabalhando com uma empresa como a nossa, a gente faz questão que você converse com os treinadores, você converse com os diretores, você converse, né, até com atletas e estudantes que estão naquela escola. Então é um intercâmbio muito mais customizado, né, quando você faz esse intercâmbio através do visto F1, né, que é o visto nas escolas privadas aqui nos Estados Unidos. E uma coisa, né, que eu acredito, né, que é muito importante para qualquer pai, eu fiz um vídeo aqui também, vou deixar o link aqui em cima, é de 3 erros para você não cometer quando estiver escolhendo uma escola. Mas o segundo ponto que eu gosto de classificar uma escola, né, de privada com visto F1 High School é o famoso arrumadinho. É aquele barato que sai caro. São escolas, às vezes, que não têm uma estrutura e tal determinada empresa ou agência, às vezes, pega uma escola privada na região ali, aluga uma casa, 2 casas, faz um contato, um convênio com um clube local e meio que o estudante vai para a escola, vai para um clube, enfim, mora naquela casa e literalmente, na maioria das vezes é mais barato do que as high schools, né, que eu vou falar, as 2 últimas que é que a gente gosta de trabalhar. E sempre dá problema, é aquele barato que sai caro. Você não tem uma alimentação devida, o transporte não é devido, a experiência, as aulas às vezes não são da maneira que deveria ser uma experiência nos Estados Unidos, que de qualquer forma é um investimento muito alto. Tenham muito cuidado, pai e mãe, né, o estudante, o atleta, na hora que você for escolher uma escola, para realmente saber a procedência daquela experiência que você vai ter e realmente não cair na armadilha de um arrumadinho, porque da nossa empresa a gente já resgatou vários estudantes atletas, né, que foram para uma experiência como essa, que caíram na lábia de uma empresa, de uma agência e realmente tiveram aí uma experiência realmente muito ruim em todas as áreas, que não deixou aí somente prejuízos financeiros, né, porque você acaba gastando muito mais do que foi prometido, mas prejuízos psicológicos também, né? Imagine você para ir para uma escola onde você não tem a alimentação devida, onde o que foi prometido para você no esporte realmente não é cumprido. Então é muito importante estar atento ao que eu falei desse segundo tipo de escola aí, esses arrumadinhos, certo? E os outros 2 tipos de high schools, que eu, na minha opinião, considero, né, os melhores, o que a gente na nossa empresa, na GV Sports, nós trabalhamos, é o que eu considero a escola A e a escola A+. E ao final desse vídeo aqui eu vou compartilhar basicamente qual seria a média de valores de cada uma dessas escolas também, para que vocês tenham esse entendimento aí da parte financeira, tá bom? E sempre que a gente vai falando de parte financeira, né, a gente tá falando em valores em dólares, que inclui alimentação, que inclui moradia, que inclui o seguro-saúde, que inclui viagem, treinos, uniformes, enfim, de uma maneira geral. Tem outro vídeo que eu gravei aqui em cima, né, como explicando qual é o custo, né, qual o investimento necessário para uma high school nos Estados Unidos. Então, se você tiver um pouco de interesse, né, de saber realmente um pouco mais a fundo sobre esse tema, clica aqui em cima nesse vídeo e você vai poder assistir. Então, Gustavo, me fala um pouco aí sobre essa escola A e a A+. A escola A e a A+ são escolas que academicamente são boas, onde o estudante vai ter uma experiência legal ali no campus da escola, né, onde você vai ter as suas aulas, as suas atividades. São escolas boas, que você tem realmente uma experiência legal de esporte, né, year-round, onde você vai ter educação, a cultura da escola. Cara, uma experiência de um intercâmbio muito bom. A única diferença, né, dessa escola A para essa escola A+, eu diria que vai ser, primeiro, o prestígio da escola e depois a infraestrutura, né? Se você pegar uma escola A, comparar com a A+, se você tiver interesse aí e estiver acompanhando a gente já há um bom tempo, né? Aqui embaixo tem um formulário para você preencher, né? Onde a nossa equipe aí pode entrar em contato com você para falar um pouco mais, para entender um pouco mais sobre a tua ideia de vir fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos ou no Canadá. E a infraestrutura, eu acho que diria que é a principal diferença. Se você pegar uma escola A e uma escola A+, você vai ver que a infraestrutura dessa escola A+ é muito superior. E, consequentemente, né, você vai ter um prestígio maior da escola e, consequentemente, ela vai ser mais cara
também, né? Então eu diria que a maior diferença de uma escola A para uma escola A+, como eu coloquei aqui na minha classificação, é o investimento, a infraestrutura e o prestígio da escola. Não necessariamente você vai ter uma experiência ruim nessa escola A, ou vai ser até vai ser melhor do que a escola A+. Depende. Na maioria das vezes, a projeção também do estudante que está estudando nessa escola A+, para entrar numa universidade, né, com uma bolsa acadêmica ou uma bolsa esportiva, vai ser maior do que ele estiver estudando numa escola A, por exemplo. Mas pela nossa experiência aí, né, eu tô aqui nos Estados Unidos há quase 10 anos e enfim, sempre trabalhando com intercâmbio, com assessoria esportiva, a gente tem visto aí que não tem sido uma experiência ruim, certo? Mas uma experiência positiva das duas partes. Mas, Gustavo, me fala um pouco da questão de valores. Eu entendi aí que, tem a escola pública do visto J1 que você não recomenda porque é um meio que incerto, você não sabe para onde vai, você não pode ficar mais de um ano, né, através daquele visto. Na maioria das vezes as pessoas que vêm para cá, né, vêm com esse interesse de passar um ano, né, e renovar para ir continuar na high school, ir para uma universidade. Então me fala um pouco aí da diferença de valores, quanto é que custa essa escola pública, o arrumadinho lá, né, que eu não recomendo para ninguém, a escola A e a escola A+. É importante a gente informar, né, como eu falei no vídeo, explicando como funcionam os gastos, os custos da high school. Essas escolas aqui nos Estados Unidos, em valores totais de dólares, né, com tudo incluso, se você entrar no site dessas escolas, a escola vai custar 80, 70, 60, 50 mil dólares por ano. E o nosso trabalho da GV Sports é trazer uma escola que custa esse valor, né, de 50, 60, 70 mil dólares por ano para a realidade, né, da família, para que caiba dentro do seu bolso aí, do seu orçamento, né? Gustavo, qual é a média que você tem visto? Porque cada caso é um caso. A gente não pode aí falar como uma regra, como um fato. Cada caso é um caso, a gente tem que ser analisado, a gente faz um perfil, porque a high school aqui, né, ou a universidade nos Estados Unidos ou no Canadá, não analisa um ponto, como no Brasil, que é a nota do Enem. Tem várias coisas para que a gente consiga uma bolsa. Mas se eu fosse falar como média, né, a high school pública, junto com esse arrumadinho, cara, eu já vi 12 a 15 mil dólares por ano ali. Não recomendo. Se você pegar as escolas, né, A e A+, que eu te falei, talvez aí essa escola A, né, que é um nível abaixo por conta da infraestrutura e do prestígio, mais ou menos numa média anual com tudo incluso entre 16, 17 a 20, 22 mil dólares por ano. Se a gente pegar uma escola A+, né, que é no nível maior, uma escola que custa 70 mil, aí talvez a gente consiga aí na faixa entre 25 a 30 mil dólares por ano, dependendo da escola. Gustavo, isso é regra? Não, pode ser que a gente consiga uma escola A+, por 18 mil, 17 mil dólares no ano, enfim, então assim, vai depender muito, mas isso aqui são valores gerais. Então acho que é muito importante porque eu tenho visto muitas pessoas vindo, né, buscar essa experiência sem realmente ter um entendimento geral dos valores, enfim, de todas as coisas que giram em torno do intercâmbio. Se você entendeu, se ficou claro esse tipo de 4 tipos de high school, que na minha opinião, né, foi o que classifiquei, não tem nenhuma regra, é o que eu entendo como os tipos de high school que tem nos Estados Unidos, e eu vejo muitas pessoas escolhendo o mais barato, e é o mais barato que sai caro, não somente no seu bolso, mas também no seu psicológico, né? Então, assim, é triste ver o que tem acontecido. E realmente, né, quando você tem agentes e empresas que às vezes só estão no Brasil, que não fazem visitas nos Estados Unidos, que não estão aqui presentes nos Estados Unidos, né? A gente tem uma base aqui nos Estados Unidos. Fica difícil entender, fica difícil, né, realmente passar a credibilidade e a informação necessária, beleza? Então, se esse vídeo aqui ficou claro para você, te peço que você dê um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e se você tem interesse, preencha aqui embaixo o formulário e a nossa equipe pode entrar em contato com você aí para passar mais informações e quem sabe marcar uma reunião. Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.